Bom dia, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual horário que você esteja assistindo esse vídeo. Sextou e sextou muito bem depois da vitória de ontem sobre o Universitário 4-0. Jogo totalmente avassalador, dominante do Palmeiras. O Palmeiras não deixou o Universitário criar. O Palmeiras ele dominou todas as ações do jogo. Só teve poucos momentos em que o Everton foi acionado, mas também sem precisar fazer uma defesa milagrosa, alguma defesa espetacular de tirar o fôlego, sabe? Então, o jogo do Palmeiras foi muito tranquilo. O Palmeiras ganhou de 4-0 ontem. Já tá com a classificação encaminhada para as quartas de final. Foi um jogo super tranquilo de se ver. No primeiro tempo já estava 3-0. O Palmeiras dominou desde o começo as ações do jogo. Foi um jogo taticamente também muito bom. O Palmeiras ele ocupou todos os espaços do campo. A gente viu um Flaco Lopes mais como um segundo atacante, muito bem posicionado e fazendo uma baita dupla com o Vitor Roque. Pareciam que eles já tinham jogado, que eles jogam juntos há muito tempo. Tava um entrosamento espetacular, não é à toa que o primeiro gol do Palmeiras sai de uma jogada que o Flaco Lopes ele ajeita a bola pro Vitor Roque, o Vitor Roque sofre o pênalti, o segundo gol, o Vitor Roque meio que faz o pivô, ajeita pro Flaco Lopes que corta, bate, faz um belíssimo gol. Então, a gente já pedia muito essa dupla, fazia muito tempo, já que eles são o que a gente tem de melhor no Palmeiras. É a melhor dupla de ataque, são os melhores atacantes que a gente tem disponível. Então, o Abel demorou muito para colocar esses dois em campo juntos. E quando colocou, deu muito certo. O Palmeiras jogou muita bola ontem. O Abel não inventou moda, colocou o que tinha de melhor para fazer. Eu gostei da formação do Palmeiras ontem. Eu só acho que o Murilo já poderia começar. Se ele já tá disponível, pra mim, ele já tinha que começar jogando, mas provavelmente por questões de medo dele se lesionar de novo, o Abel quis poupar ele e provavelmente contra o Botafogo o Murilo já saia como titular. De novo, tomando o lugar do Mikael e voltando a fazer a dupla clássica com o Gustavo Gomes. Esse que se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, o que é um absurdo. Absurdo. Absurdo no bom sentido. Um zagueiro se tornar o terceiro maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores é coisa de louco. Pra você ver o quão artilheiro ele é. O quão importante pro Palmeiras ele é. Desde quando ele chegou em 2018. Ele é o xerife, é o nosso xerife. E bateu um pênalti muito bem cobrado. A bola pegou na bochecha do gol. Não tinha como o goleiro do Universitário pegar aquela bola, mesmo que ele foi muito bem, acertou o campo, bastante impulsão, mas aquela bola era indefensável. E o Palmeiras matou o jogo no primeiro tempo. O Vitor Roque fez um puta de um golaço depois de um belíssimo passe do Piquerez. O Piquerez ele tem essa de achar bolas muito bem. Ele enfia bolas lá, ele muito bem para os seus companheiros. O Vitor Roque fez uma movimentação muito boa, foi na hora certa para não ficar impedido. Então foi um belíssimo gol, uma finalização indefensável. Foi muito bem. O Vitor Roque foi muito bem. Para mim, o melhor do jogo ontem, Vitor Roque junto com o Flaco também. Foram os melhores. O Flaco tem um crédito a mais porque fez 2 gols, né? Depois de um chute na trave do Piquerez, uma baita finalização dele. A bola quicou, infelizmente pegou na trave e não entrou, porque se entrasse seria um golaço. Mas ainda bem que a bola bateu na trave caprichosamente e voltou pro Flaco Lopes só empurrar de cabeça. Mas, assim, o time do Universitário é um time muito fraco, um time muito ruim. Eles entregaram muitas bolas, era pro Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo, já ter saído com 5-0 no jogo, de tanto que eles entregavam bolas. E ainda teve um jogador expulso numa entrada criminosa do Flaco. Que se o gramado daquele estádio não tivesse tão ruim como ele estava ontem, inclusive é o estádio da final da Libertadores, com o gramado daquele, pelo amor de Deus, né? Se o gramado não tivesse tão ruim e o Flaco tivesse prendido o pé, ele teria quebrado o pé ali, com certeza. Foi uma entrada criminosa. Não sei porque o juiz não deu vermelho de primeira. Precisou do VAR para chamar a decisão dele e voltar com o vermelho. Então, assim, o juiz foi muito bem ontem. Não tem que reclamar nenhuma da arbitragem. E não tem que reclamar de nada. O jogo ontem foi perfeito, foi protocolar. O Palmeiras fez um jogo protocolar. Dominou todos os espaços, não deixou o Universitário respirar. Aproveitou dos vários erros da zaga do Universitário, que era uma zaga muito ruim. Um time no todo muito ruim. Então o Palmeiras fez um jogo protocolar, garantiu a classificação lá.
Eu não vejo o Universitário tendo forças nenhuma para reverter o jogo aqui no Allianz. Então o Palmeiras já está encaminhado para as quartas de final, tá muito bem. Agora é só esperar o adversário, se eu não me engano, do São Paulo e do Atlético Nacional. É o jogo que vai decidir quem o Palmeiras vai pegar. Se eu não estiver enganado, por favor, me corrigem nos comentários. Na verdade, vai estar aparecendo aqui se eu estiver errado. Eu acho que eu tô, mas eu não consigo me lembrar de cabeça agora. Mas é isso. O Palmeiras tem uma semana aí importante, porque a gente vai pegar o Botafogo agora no Brasileiro. Então é um jogo muito importante para dar sequência no campeonato. A gente precisa da vitória. E com essa vitória muito tranquila ontem, o Palmeiras pode entrar com força máxima contra o Botafogo, já que a classificação na Libertadores já está encaminhada e no jogo de quinta-feira da semana que vem pode entrar com o time mesclado para poupar os titulares para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras está com a vida bem tranquila. O Palmeiras agora tem que focar totalmente agora contra o Botafogo, porque é um jogo importante. O Botafogo é uma equipe muito forte, com bons jogadores. O Danilo chegou agora, já tomou conta do meio de campo do Botafogo. O Danilo é um baita jogador. É absurdo que a Leila e o Barros não foram atrás dele, não tiveram interesse nele. Mas, em troca isso, o Palmeiras já contratou o Carlos Miguel, que a gente precisava de um goleiro pro lugar do Everton. Eu acho que o ciclo do Everton já se encerrou. O Everton não é mais o mesmo goleiro. Não é mais o mesmo goleiro de forma nenhuma. Ele me lembra o Cássio no final dele no Corinthians, quando não tinha mais impulsão nenhuma. Sabe? Quando você chuta no alto e o goleiro entrega, não pega. Pra mim esse é o Everton hoje em dia. Bola no alto pra ele, ele não consegue pegar, ele não tem mais impulsão. Falta impulsão pra ele. E o Carlos Miguel tá vindo numa hora importantíssima, porque ele é um baita goleiro. Ele se mostrou um baita goleiro no rival antes de ir pra Inglaterra. Na Inglaterra ele não teve oportunidade nenhuma. Então ele, vindo pra cá pro Palmeiras, acho que ele pode roubar a titularidade do Everton. E vai ser numa hora muito bem-vinda. E o Palmeiras tá interessado naquele jogador do Brighton, que o nome fugiu, vou estar colocando aqui. O nome fugiu. Beleza que ele, se vier, ele não vai vir pra jogar agora, ele só joga, se eu não me engano, em outubro. Porque ele tá lesionado, tá se recuperando de uma lesão. Mas, pelo que eu vi, ele é muito bola. Ele é muito jogador, ele é um baita jogador. Então, se o Palmeiras conseguir trazer ele, recuperar ele pelo menos pra outubro, que é a previsão, e se o Palmeiras avançar na Libertadores, continuar disputando no Brasileiro, ele vai ser uma peça totalmente fundamental pra gente. Vai ser fundamentalíssima. Mas, no geral, é isso. O Palmeiras tá com a vida bem tranquila na Libertadores. O Palmeiras agora tem que focar no máximo no Brasileiro pra conseguir encostar e passar o Flamengo. O Palmeiras ainda tem um jogo a menos. Então, se o Palmeiras ganhar hoje do Botafogo... Ganhar nesse final de semana do Botafogo, a gente consegue a gente consegue ficar encostado no Flamengo, especialmente se o Flamengo tropeçar no próximo jogo deles. Se o Flamengo tropeçar e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras fica, se eu não me engano, a 1 ponto do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras tá 4, 5 pontos de desvantagem do Flamengo, eu não lembro, vou estar colocando aqui pra vocês darem uma olhada. E ainda isso com um jogo a menos, então o Palmeiras tem grandes chances de assumir a liderança do Brasileirão daqui a um tempo, daqui a algumas rodadas. Então o Palmeiras tem que manter o foco, não pode perder o foco. Ainda mais agora que a Libertadores já está decidida, o Palmeiras já está classificado para a próxima fase. Agora é foco máximo no Brasileiro e não deixar pontos importantes escaparem, principalmente dentro de casa, que vem sendo o maior problema do Palmeiras. O Palmeiras ganhou, se eu não me engano, no Allianz, 2 jogos, que foi contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará, que foi agora. Porque antes, no Allianz, só vinha perdendo e empatando. O Palmeiras tinha melhores resultados na Barueri do que no Allianz Parque, que é impressionante e absurdo. Agora, o que se esperar do Palmeiras nessas próximas rodadas, já que a classificação da Libertadores já está garantida? O que se espera até quando for as quartas de final da Libertadores, que aí a gente volta a pensar na Libertadores. O Palmeiras tem que aproveitar o máximo possível dos jogos, perder o menor número de pontos possível. Então o Palmeiras tem que ganhar o máximo possível, não pode nem pensar em perder, em empatar. E especialmente dentro do Allianz, que o retrospecto é bem negativo. O Palmeiras, se eu não me engano, só tem 2 vitórias no Allianz, que foi contra o Atlético Mineiro e agora contra o Ceará no final de semana passado.
Então o Palmeiras tem que melhorar esse retrospecto dentro do Allianz, porque o Palmeiras tem mais vitória no Brasileiro na Barueri do que no Allianz Parque. E isso é um absurdo. Como assim você tem mais vitórias no seu estádio secundário do que no seu estádio primário, na sua casa mesmo, de fato? Isso é um absurdo. E esse jogo da Libertadores, se serviu de algum aprendizado, é que Breno Lopes, ó. Flaco Lopes e Vitor Roque têm que jogar juntos. Eles formam uma belíssima dupla de ataque. Eles estavam totalmente entrosados, eles estavam totalmente envolvidos no jogo um do outro. Eles estavam se entendendo dentro de campo. Foi uma coisa linda de se ver. Parecia o Romário e o Bebeto na Copa de 94. Por favor, mantenha Flaco Lopes e Vitor Roque como dupla de ataque. O Flaco Lopes mais ou menos como um segundo atacante ali, um atacante mais recuado. Meio como se fosse até um falso 9 e o Vitor Roque mais agudo. Mais fixo ali, mais centralizado, mais no meio, mais avançado. Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu volto depois do jogo do Botafogo pra falar sobre como foi o jogo. E é isso. Um abraço. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E que a gente ganhe do Botafogo. Especialmente por tudo que aconteceu ano passado. A gente ser eliminado na Libertadores por eles. E pela gente ter perdido o jogo decisivo no Brasileirão em casa pra eles também. Então é isso, um abraço. Deixa o like aqui se possível. Compartilha, se inscreve no canal. E é isso, até a próxima.